O papel da mãe é de ir se tornando desnecessário para o teu filho ao longo da infância. Quando esquecemos isso, criamos uma dependência com os nossos filhos que acaba sendo muito desgastante para nós. E qual o verdadeiro papel da mãe? Precisamos entender que o nosso filho nasce 100% dependente de nós, e é o nosso papel cuidar dele e proteger dele. Mas é um papel passageiro, porque durante a infância, nosso filho vai desenvolver a habilidade que ele precisa para tocar a sua própria vida. Então, a infância, que é um período muito curto na vida de um ser humano, é um período em que o nosso filho depende 100% de nós. É também um período onde a criança precisa rapidamente aprender a se livrar de nós, não precisar mais de nós. Essa é a meta do nosso filho, se desenvolver, aprender, desenvolver as ferramentas para cuidar da sua própria vida, para ter autonomia e independência. Então, dito assim, a nossa missão tão linda na maternidade acaba sendo nada mais que ajudar os nossos filhos a se livrar de nós, ganhar a sua independência e voar. Nós precisamos nos tornar desnecessárias para eles. Mas acontece aqui um sério problema, que nós acabamos nos esquecendo deste propósito ali no dia a dia com os nossos filhos, cuidando deles, sentindo as emoções e lidando com as coisas que acontecem, que é a birra, que é a escola, se está doente, se tem fome, se tem amigo, se não tem amigo, e etc. Ter o meu filho feliz. Eu quero que ele não se frustre, não chore. Eu quero que ele consiga tudo o que ele quer. E isso é uma grande armadilha, meninas, porque acabamos sacrificando o nosso filho através do nosso desejo e não do que realmente essa criança precisa para o seu futuro. Então, as mães, se não tivermos atenção, somos experts em educar filhos dependentes, que não sentem a sua própria força, que se sentem fracos, inseguros, que não confiam em si próprio, que não vão atrás, conquistam o que eles querem, porque a mamãe dá a papinha na mão, resolve para ele, facilita para ele, por amor a você, meu filho. Então, depois chega a adolescência, que é o momento onde o nosso filho precisa pôr em prática suas habilidades desenvolvidas durante a infância. Ele não desenvolveu quase nada, e a culpada disso é você. E ele vai botar a culpa em você, ele vai botar a responsabilidade em você, porque realmente é. Então eu quero que vocês entendam que todas nós, todas as mães, têm o perigo de cair nesse esquecimento, porque estamos ali no dia a dia, envolvida com o filho que não escova o dente, que chorou, que vai para a escola. Então, quando a gente está lidando no dia a dia, é muito mais fácil esquecer o futuro, esquecer qual é o propósito, qual é a meta. E uma educação que não está, de fato, ajudando os nossos filhos a ganhar autonomia, independência, aprender a pescar, faz com que a criança se sinta mal, ela vai se sentir frustrada. Por quê? Porque é natural que o ser humano, na sua infância, se desenvolva e aprenda habilidades para o seu futuro, para tocar a sua própria vida. Se o nosso filho não está desenvolvendo, porque a gente está lhe facilitando, super protegendo, deixando a vida dele feliz, ele não está desenvolvendo essas habilidades, ele sente uma limitação, uma irritação profunda. Ele nem sabe por quê, mas ele sente uma irritação profunda, porque ele sente a frustração de não estar como ser humano, desenvolvendo aquilo que ele precisaria estar desenvolvendo neste momento. Tem algo ali que está atrapalhando o fluxo natural do seu desenvolvimento. Então é aquela criança que sempre sente que não é suficiente, nunca é suficiente para ela, que te cobra, que te exige, ela vai exigir de você, você me deve, mãe, que se sente frustrada, que abandona, não chega até o fim nas coisas, abandona antes de conquistar, porque está ali acomodada com você. É aquela criança que está irritada, não está se sentindo bem com ela mesma. Ela se sente prepotente, exigente. Você vê que ela não está satisfeita de verdade com ela mesma. Então o resultado é uma criança frustrada. Estamos sobrecarregadas por estar nos responsabilizando por coisas que nosso filho já poderia estar se responsabilizando. Então, sentimos desgastes,
Sentimos que estamos sempre cobrando da criança. Poxa, você não faz nada, devia fazer isso, aquilo. Reclamando o comportamento do filho. Sentimos um peso e nós também ficamos insatisfeitas. Porque no fim das contas, nós também não estamos vivendo 100% o lugar da mãe, o papel da mãe. Não estamos vendo a evolução daquele filho que todos os dias aprende algo novo, se responsabiliza por algo novo. Mas só que acontece o contrário, você tem um filho mole, acomodado e começa a ficar pesado para a mãe. E isso com certeza vai se tornar uma relação desgastante para a mãe. Então seu filho vai cobrar de você, exige e você sente um peso. Então o que precisamos fazer? Nós precisamos lembrar, você está educando o seu filho para se livrar de você mesma. Não esqueça disso, porque no dia a dia acabamos esquecendo. Não esqueça que essa é a meta, porque isso é o que vai fazer com que você observe. Por exemplo, em todas as situações desafiadoras, há possibilidades. Meu filho está tentando lhe colocar o sapato, você vai deixar espaço para ele aprender a colocar o sapato. Você vai ver ali uma possibilidade do seu filho aprender a pescar o próprio peixe. Se você vê o seu filho frustrado por algo, você vai acompanhar esse processo. Você vai ver que ele está desenvolvendo algo ali, que vai ser bom para ele. Você não vai evitar, não vai distrair, não vai tentar salvar o teu filho, tentar facilitar a vida dele. Pelo contrário, você vai ajudar o seu filho a ele encontrar a forma de conseguir aquilo que ele está precisando. Você ajuda ele a conquistar a sua felicidade, não é você que vai fazer seu filho feliz. Então você precisa ver nos desafios do dia a dia possibilidades e não tentar evitar salvar seu filho o tempo todo. No lugar de você estar ali assumindo o tempo todo a responsabilidade que ele já está pronto para fazer, você vai entregar essa possibilidade para ele. Cada vez que você vê que o teu filho já está pronto, já consegue fazer algo que você ainda está fazendo por ele, entrega essa responsabilidade por ele, porque assim você está de verdade ajudando seu filho a ganhar a sua autonomia, sua independência, você se tornar desnecessária, e aí sim entramos no fluxo correto do que é a infância. A mãe aprendendo a se livrar da dependência do filho e o filho aprendendo a se livrar da dependência da mãe. E aí sim, o sentimento de conquista, de superação, de evolução é mútuo. E logicamente a relação e a convivência é totalmente diferente, porque você não vai sentir o peso de estar carregando algo que o seu filho já poderia estar realizando por si só, ou o peso da responsabilidade de fazer seu filho feliz, de resolver a vida para ele. E o seu filho não vai sentir a irritação de não estar evoluindo como ele deveria. Não espere que o seu filho mude para poder viver a maternidade plena. Mude você e se surpreenda com o poder que a tua transformação tem à tua volta. Muitas vezes as mães têm a grande ilusão, fica sonhando com o dia que o meu filho parar de fazer isso ou aquilo, então aí eu vou ter uma maternidade tranquila, leve, aí eu vou desfrutar da maternidade. O dia que meu filho parar de chorar, o dia que meu filho parar de fazer birra, o dia que o meu filho aceite tudo de bom, não resista para obedecer, o dia que meu filho seja todo bonzinho, todo correto, que vá bem na escola, que seja carinhoso, que seja gentil. Então esse dia, aí sim vai ser fácil, eu vou poder viver uma maternidade super maravilhosa. Então, esse sonho é uma grande ilusão, porque o que você está querendo ali, o que você está esperando ali, é que o teu filho deixe de ser criança, que ele não chore mais, que não faça birra, você está pedindo que ele não seja mais uma criança. E outra, você está esperando que a mudança aconteça no seu filho, que ele seja diferente, que ele se comporte de forma diferente, para você então poder curtir a maternidade. E eu quero já logo no início dar uma notícia para vocês. Seu filho não vai mudar para te fazer uma mãe feliz. Não é isso que vai acontecer. Mas você tem sim o poder de se transformar por dentro. Isso vai mudar a tua realidade e vai ter um impacto instantâneo no teu filho. A tua transformação vai fazer com que o seu filho mude o seu comportamento. Então não é que o filho bonitinho
vai lhe trazer de presente a maternidade leve e plena. Exatamente o contrário. A mãe plena faz o filho pleno. A mudança da mãe vai ser a mudança do filho vai ser o reflexo da tua mudança. Começa por você. Então, quando você ganha o conhecimento, isso vai te dar uma estrutura emocional para poder lidar com o teu filho. Você vai entender a fase que ele está vivendo, por que ele está fazendo uma birra, que ele precisa de você. Isso vai te dar uma estrutura para você poder lidar com o teu filho de outra forma, desse outro lugar, agora com segurança e com ferramenta que tenha resultados reais. Então, você vai entender o teu filho, você vai saber como ajudá-lo, você vai usar ferramentas que vão ter resultado, que vão ser eficazes, e isso vai fazer com que o teu filho mude o comportamento dele. Esse é o ciclo da mãe realizada. Você é a primeira a se movimentar e fazer uma coisa. Você vai aprender a lidar com o seu filho, vai aprender a atender ele, vai saber como lidar nas situações desafiadoras da vida, limites e tudo que o filho demanda. Você vai lidar com sabedoria, com a birra, vai acompanhar uma vida com sabedoria. O seu filho vai ter um passo para aprender com esta birra, para se desenvolver. Você vai saber lidar com os limites, então seu filho vai ter a oportunidade dele se desenvolver, dele aprender com esse limite. Cada vez que você lida com uma birra, o seu filho vai aprender algo mais. Cada vez que você coloca o limite, ele vai se desenvolver e aprender algo mais. Isso vai fazer com que o seu filho comece a mudar o seu comportamento. Então, não é que o teu filho vai parar de ter birras, mas o teu filho vai ter cada vez menos birras. Porque antes, quando você não sabia lidar com a birra, o teu filho precisava ter sempre uma birra para poder aprender algo que ele precise, mas não estava tendo a oportunidade de aprender. Agora que você sabe lidar com a birra, que você sabe acompanhar a birra do seu filho, então o seu filho vai aprender em cada birra um pouquinho mais. Isso vai fazer com que ele tenha cada vez menos birras. Quero que você entenda muito bem que não é porque você sabe lidar com o comportamento dele que seu filho não tem mais birra. O que acontece é que o seu filho começa a se desenvolver, aprender aquilo, a lidar durante a birra, aprender a lidar melhor com as suas emoções. Ele vai tendo as aprendizagens que ele precisa, com as ferramentas que você vai utilizando, ele precisa para o seu futuro. Você sabia que o jeito que você lida com a birra vai influenciar 100% como ele age na adolescência? Vamos falar isso mais para frente. Então, seu filho vai aprendendo porque você está conduzindo ele com espaço para ele aprender. Você está oferecendo essa oportunidade. Você está lidando com sabedoria. Teu filho vai se desenvolvendo. Na medida que ele vai aprendendo, se desenvolvendo, ele vai lidando melhor e vai tendo menos esses ataques de birra, vai resistindo menos aos teus limites, vai tendo menos momentos de desequilíbrio. Porque ele aprendeu devido a um espaço, uma boa condução que você deu. Então a mudança parte de você. Claro, o comportamento do teu filho vai melhorando, vai ficando mais suave, com certeza. E a sua maternidade vai ficar cada vez mais empolgante. Porque você está cansado de lidar sempre com a mesma coisa, porque não tem resultado. A partir do momento que você lida e tem resultados, é muito gratificante, você não se desgasta. Você começa a viver uma maternidade com leveza, porque a mãe é isso. Você vai continuar tendo sempre que lidar com as situações do dia a dia, mas você vai lidar com leveza. Você vai ter ferramenta e estrutura, e o seu filho vai também se nutrindo desta sua sabedoria e vai ajudando ele também a mudar o seu relacionamento. Então, primeiro uma mãe plena e leve, depois um filho feliz. Então, não quero que você espere que porque você vai aprender a lidar com o seu filho, que o seu filho vai parar de ter comportamentos de criança. O que vai acontecer é que você vai deixar de ter conflitos com a maternidade. Você vai ter estruturas e ferramentas para lidar com toda a situação. Então, você vai poder viver a maternidade com leveza, simplicidade e alegria. E, lógico, isso vai ter um retorno para o seu filho, com certeza. Então, a tua mudança é a grande virada. Bora se transformar?